Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Informação, conhecimento e atualidades nos programas Opinião Livre, Jornal das Profissões e Estação Saúde. Ela escreveu seu romance em um único final de semana. Um sonho que despertava e adormecia em 20 anos. Apesar das críticas em seus primeiros rascunhos, ela não desistiu. Dizem que as coisas na vida têm momento e hora certa para acontecer. No caso de Celina Moraes, a nossa entrevistada de hoje no Opinião Livre, Lugar Cheio de Rãs, seu primeiro romance, foi rápido porque estava pronto, na alma dessa executiva de uma multinacional. Muito obrigada, Celina, pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Silvia. Vamos mostrar o livro, tá linda essa capa, Lugar Cheio de Rãs. Celina, onde é esse lugar aqui? Guanajuato, no México. Guanajuato que te inspirou, como que foi? Olha, minha chefe regional me convidou para conhecer o México e uma das cidades prediletas dela é Guanajuato. E no que nós chegamos lá, é uma cidade que exala arte, ela tem arte em todos, você respira. No que eu cheguei lá, eu falei, é aqui que o meu romance vai se passar, Cecília, o dia que eu consegui com que ele exploda. Isso foi em 2003. Mesmo assim, levaram-se ainda 5 anos. Celina, quando eu fiz a abertura, né, eu pontuei bem que você escreveu esse romance num final de semana e que era um sonho que adormecia, que vinha, voltava. Quer dizer, estava guardado dentro da Celina e você estava procurando lugares. Quando você diz que você se encontrou em Guanajuato, o tempo todo não saía da tua cabeça essa história que estava lá dentro. Guanajuato ficou, naquele momento, impregnou. Uma rama, impregnou. Você já começou a ver os personagens? Como foi? Os personagens acho que sempre estiveram na minha mente, porque eu sempre insisti na mesma história, de uma certa forma. Que história? É uma história, assim, meio que uma espécie de experiência pessoal de vida, em alguns momentos, de algumas coisas, minha. Você é uma auto... Não seria, porque ali eu estou em todos os personagens, em algum tipo de experiência, ou que eu vivi diretamente, ou que eu sentia que era importante. Então, assim, tinha a ver com... Eu queria focar alguma coisa básica. Uma delas era o estudo e a educação. Então, Como foco do romance? Isso, para mim, era fundamental. Estudo e educação. A educação e a leitura, porque eu acredito neles realmente, piamente, como salvadores, que foi o meu caso. Mas quando você... É difícil para a gente, eu não sei, você como escritora, né? Tudo isso foi alimentado, esses sentimentos, essa coisa do personagem que você diz que você já tinha dentro de você, que foi saindo aos poucos, você foi criando o romance, demorou, mas né, você está... Aquilo é uma gestação, né? Exatamente, uma gestação. É difícil separar a vida pessoal da Celina, desses personagens e de tudo que você colocou aqui? Olha, Silvia, isso foi uma coisa que sempre me intrigou, porque como eu vivi em cima de uma historinha, um pouco de experiência pessoal, e a gente sabe, autobiografia, se nem dos famosos, às vezes, é uma coisa interessante se ter, que derá de uma pessoa anônima. E aí um escritor, uma pessoa que é editor de texto, me falou um dia, mas acaba às vezes sendo... Eu falei, Celina, todo escritor é autobiográfico. Ele me tranquilizou muito quando todo escritor. Ou é difícil, né? Você não colocar uma experiência ou é uma experiência que você, um sonho, a maneira como você vê a vida ou como as coisas. Ele falou, todo escritor é autobiográfico. Então fique tranquila, porque a gente acaba escrevendo até nem que sejam sonhos diferentes daquilo que você vive, mas tem a ver com a sua biografia. Então, era uma experiência minha de vida, de adolescência, de acreditar em sonhos, né? O príncipe encantado, aquela coisa toda da menina adolescente que acredita. Então, eu insisti em alguns pontos, que era o príncipe encantado, a importância do estudo. Agora, a história mesmo, quando ela nasceu no fim de semana... Eu não sei, de repente eu comecei a escrever, os personagens começaram a sair, é como se aqueles 20 anos de gestação, de repente nasceu, ficou tudo perfeito, pronto, eles né? entraram, porque muito dali não é experiência, o próprio casal protagonista não é uma experiência própria, não. É uma coisa até que você... Eu inventei.
Idealiza e aquele distanciamento de você analisar a coisa. Idealizar. Mas por que cheio de rãs? Chamou atenção esse nome, lugar cheio de rãs? Guanajuato quer dizer lugar cheio de rãs. Ah, a tradução de Guanajuato, é isso? Isso. Significa lugar cheio de rãs. Estou te revelando isso no ar, hein? Olha, não, porque é o interessante. segredo do livro. Né, um conhecimento, né? Você vê? Porque todo mundo é uma grande, por isso que as pessoas criou-se uma polêmica. Como uma escritora que nem é conhecida ousa um título como esse. É que chamou atenção, mas ser diferente. Ué, mas agora a explicação tá totalmente lógica. Então, mas quando no decorrer do livro você descobre por que é lugar cheio de rãs, até porque tem toda uma trama, é muito interessante. Eu falei, eu não vou abrir mão, até porque era Guanajuato, desde o dia que eu cheguei em Guanajuato, eu falei que aquela cidade me inspirou. E eu ia dar o título do livro prestigiando a cidade. O que mais chamou a atenção nessa cidade para você? Lá acontece, nela. Lá acontece, ela tem uma cor, é porque ela exala. Clima. Porque assim, ela foi influenciando, ela não tem, acho que, influência asteca, não, foi mais espanhola. Então ela tem aquelas ruas estreitas, pequenas, de 1 metro, assim, umas ruas assim, ao mesmo tempo que você sobe, aquela coisa pequena, um certo romantismo no ar, aqueles grupos de estudantinas tocando à noite. Lá acontece o Festival Internacional Cervantino de Arte, todo ano. É uma cidade tombada pelo patrimônio histórico. Então, assim, ela tem arte. Ela tem uma universidade de arte lá. Que região, mais ou menos, do Ela fica a 4 horas da Cidade do México. 4 horas da Cidade do México, mais central, né? Mas eu não sei me localizando lá, mas foram 4 horas de viagem. A gente parou em León um pouco antes, que tem cidades antes, mas quando eu entrei em Guanajuato, e ela tem ruas subterrâneas. Olha, que incrível. Porque ela teve uma inundação, ela tem umas histórias, ela tem um teatro. Mas é que tá. Por exemplo, quando você chegou, você falou, é aqui que eu quero ambientar todo o meu romance. Você escreveu lá algum rascunho? Nada. Aliás, rascunho, eu acho que a vida inteira eu andei escrevendo lá nada. Lá só as fotos mesmo. Quer dizer que tudo que você conseguiu colocar do seu romance, escrever no final de semana, tudo de memória, tudo que você foi acumulando, é isso? Explodiu. É o catarse, né? Mas você escreveu no computador, você escreveu à mão? Não, esse romance, assim, ele era... Eu sempre tentei, rascunhava essa historinha que eu insistia, da menininha, do príncipe encantado, o rapaz estudante, isso aí meio que girava em torno de uma experiência. Aí, no fim de semana, porque eu descobri que no computador eu não consigo gerar a história. Por que será? Eu preciso pressiona o processo criativo? O que é? Lá eu consigo dar vida a ela. Eu consigo realmente arrumar, porque é a facilidade do mundo atual, que eu fui da época da datilografia. Então, hoje você pegar um Word, pôr daqui, destacada ali, virada ali... Ctrl-C, Ctrl-V. É perfeito, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é uma maravilha. Agora, para criar eu não consigo. Aliás, eu tenho vários rascunhos todos escritos. Eu preciso do caderno, eu preciso da caneta. Então... Mas sabe o que é engraçado, Cirinã? É um contrassenso, né? Porque eu fiz até a abertura... falando, inclusive, revelando aqui que ela trabalha numa multinacional, que tem uma executiva, tem todo um lado aí de já estar adaptada ao computador. Você deve usar muito o computador direto, no seu trabalho. Eu fico 9 a 10 horas no computador. E deve, de alguma forma, ter o seu processo criativo dentro do seu trabalho. Sim, até porque... Por que será que, como escritora, você precisa escrever à mão? Não consigo. Eu acho que aí eu me sinto a história da pena lá, né? Como os escritores, eu falei, porque eles se inspiravam tanto com aquela pena. Eu falei, não sei, deve ser alguma coisa. E não é qualquer caneta. Como assim? Tem que ter uma escrita assim meio grossa, eu gosto de escrita grossa, fina não dá, e tem que ser preta. Tem umas coisas assim estranhas. Como é que você encara isso? Como é que você vê isso? Foi muito curioso, porque eu abri um caderno, e tem que ter caderno bonito, eu gosto de caderno bonito, eu viro e mexo... Nossa, parece coisa de vida passada. Essas coisas. Aliás, o meu livro, quem lê no final, fala que se acredita em outras vidas... Talvez tenha alguma explicação. Tem que ser uma página, um caderno bonito, uma folha bonita? Tem que ser, ela tem que me atrair. Esse daí era até um que eu tinha ganho, eu cheguei em casa, como eu te disse, havia um prêmio, né, naquele fim de semana. Tinha um prêmio? Tinha um prêmio de 100 mil euros. 100 mil euros, meus olhos brilharam. Por um romance, o vencedor, né. Eu falei, ai meu Deus, tantos anos, né, tantos anos querendo escrever, por que não explode alguma inspiração, né? E naquele fim de semana, que eu fiquei sabendo pouco antes... Como que você ficou sabendo do prêmio? Eu eu recebo uma revista que é da Câmara Brasileira do Livro, Panorama, acho que editorial, uma coisa assim, o nome da revista. A que chegou daquele mês,
mencionava esse concurso, eu falei, meu Deus, mas são 20 de maio, 22 de maio, o concurso, a entrega do romance é 15 de junho, e tinha aquele fim de semana. Ali eu cheguei, abri o caderno, comecei a escrever, mas aí veio, foi uma coisa assim, minha sobrinha testemunha, eu não fiz outra coisa no fim de semana, eu só escrevia mesmo, a história foi vindo, ela vinha. Coisa incrível. É como se algo mesmo estivesse escrevendo, eu não sei. Senta, presta atenção. Psicografia. Psicografia. Por exemplo, foi uma coisa assim que eu fui escrevendo, pum, terminei. Quando eu terminei, aí sim eu fui pro computador. Aí o computador... a ideia já estava lá, perfeito. A emoção já estava lá. Aí isso foi uma descoberta. Eu falei, talvez as outras vezes não deu certo, porque eu insistia muito em começar no computador. Por quê? Porque era mais prático, né? Mais prático. Até para corrigir as palavras, tudo. E agora não. Tanto que eu já estou delineando um novo romance e estou só na escrita. Só brincando de escrever, anotações. Eu faço muita anotação e tudo em caderno. Mas essas anotações são observações do dia a dia? Frases que eu leio, eu gosto muito de frases. E você aproveita depois no livro? Sim. Aí eu pego, Lugar Cheio de Rãs, você tem... É claro que eu evitei, não quero um abuso, porque eu acho que senão fica... Mas tem essas frases de efeito filosófico, sabe? Que você então, foi colocando... Algumas eu gosto, tipo assim, o cavalo branco arriado passa só uma vez na vida. O cavalo branco arriado? Passa só uma vez na vida. Por que o cavalo branco está arriado? O jegue passa a vida inteira, o jegue, a mula, o cavalo marrom, mas o branco arriado... Acho que é só uma vez mesmo. E o meu, quando passou, eu montei no rabo do... E prestar atenção, né? Subi, falei, eu vou aprender a galopar, mas em cima dele. Eu não vou deixar ele passar. Então, eu gostava muito dessa frase. Essa frase era uma coisa, e eu usei ela o tempo todo no livro, em vários momentos. O que você achou de maior... O que você sentiu de maior dificuldade nisso? Ou não teve nenhuma tal facilidade que veio, que você disse que parece que era uma coisa, uma emoção que estava A escrita foi muito fácil. Acho que mais depois, quando eu decidi publicá-lo, quando ele não venceu o concurso, que daí eu decidi fazer a publicação, aí foi me certificar mesmo de informações históricas, se eu visse se eu não tinha dado nenhum... O período de pesquisa, acho que foi o maior trabalho, não da inspiração. De pesquisa? Pesquisa. Você se preocupou, independente de você estar no lugar, você se preocupou com a época, com a história, sim, me preocupei com tudo muito. Que estava vivendo? De várias informações aí que eu menciono também a Rússia, então me preocupei, eu menciono o período da ditadura do Brasil, então eu tive muito cuidado de não dar... Claro, a gente nunca sabe mesmo assim, mas eu fui muito zelosa nessas pesquisas. E isso tomou um grande tempo. Eu diria e colocou. Que isso eu diria que foi, como diz, uma obra é 90% transpiração e 10% inspiração. Teve muito trabalho. Para a edição, eu diria que eu trabalhei bastante. Porque eu escrever no fim de semana, eu queria aquele concurso, eu via aquele prêmio de 100 mil euros, aquilo era uma motivação enorme, né? Tanto que até você, não sei onde eu li isso, daí você mandou, você nem colocou, tempo. Você já mandou escrito mesmo à mão. Quem sabe passa, né? Então eu não podia deixar esse cavalo branco passar. Era a única certeza, que vamos que eu ganhasse, né? Mas eu sabia que era um livro que, como editora, porque eu trabalho com análise de textos, eu sabia que faltava... A história era boa, mas a gente sabe que precisa revisar, ver a questão da repetição, das coerências. Olha, Celina, tudo bem, você não venceu. Na sua opinião, né? No caso, não venceu, não ganhou 100 mil euros. Mas eu tenho certeza que você ganhou, você sabe disso, né? Uma carreira aí, uma descoberta maravilhosa. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com a Celina, tá bom? Até já. Obrigada.